Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcos Lang e sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e coordenador do Departamento Científico de Doenças Cerebrovasculares, Neurologia Intervencionista e Terapia Intensiva em Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia. No dia de hoje, daremos início ao programa de educação continuada, Evidências com Experiência, o atendimento individualizado do paciente com doença cerebrovascular. Este projeto tem como objetivo trazer para vocês, membros do DC e sócios da sociedade, publicações científicas sobre temas relacionados e discutir essas evidências com experts, demonstrando a importância da experiência na prática neurológica. Nesse primeiro módulo, abordaremos a importância do rápido atendimento do AVC hiperagudo, trombólise. E daremos início no dia de hoje com a terapia trombolítica até 3 horas do início do sintoma. A apresentação das evidências científicas será realizada pelo Dr. Felipe Biapina dos Reis de Joinville. E a discussão da expert será pela doutora Gisele Sampaio Silva, atual secretária-geral da Academia Brasileira de Neurologia. Vamos acompanhar? Temos hoje conosco o Dr. Felipe Biapina, médico neurologista e fellow em neurovascular pela Faculdade de Medicina da USP, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e membro da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, professor adjunto de Medicina da Universidade da Região de Joinville, Univille, e coordenador do ambulatório de AVC da Univille. Temos também conosco a doutora Gisele Sampaio Silva, professora livre-docente da disciplina de Neurologia Clínica da Unifesp e pesquisadora clínica e neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein, além de secretária-geral da Academia Brasileira de Neurologia. Boa noite a todos, então. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular, na pessoa do Dr. Marcos Lange, e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, por 2 motivos especialmente. O primeiro é por compartilhar esse momento com pessoas queridas, neurologistas e pesquisadores que eu tenho uma elevada admiração, com o Marcos, com a Gisele Sampaio, Letícia, Maramélia. É um prazer estar aqui. Em segundo lugar, porque eu recebi essa incumbência, de falar sobre um tema super importante no atendimento de AVC isquêmico agudo e, portanto, dar, assim, a minha contribuição na formação, na atualização dos neurologistas, e de todas as equipes envolvidas nos diversos confins desse país no tratamento dessa patologia, dessa doença que é tão mórbida, tão frequente quanto é o AVC, mas não menos evitável e tratável, Então, o título da minha aula é Terapia Trombolítica até 3 horas no início dos sintomas, quais são as evidências científicas, Eu queria declarar que não tenho nenhum conflito de interesse com relação a essa apresentação. Bom, quando a gente fala em trombólise no acidente vascular cerebral isquêmico, nós estamos falando de uma intervenção que consiste na infusão endovenosa de uma medicação chamada trombolítica. Essa medicação ela é capaz de, uma vez em contato com a corrente sanguínea, ela adentrar os trâmites, a intimidade do êmbolo responsável pela oclusão vascular e, nessa intimidade, ativar o plasminogênio tecidual, que está diretamente ligado a essas traves de fibrina aqui representadas. As traves de fibrina são o que mantém a coesão do êmbolo, e uma vez que o RTPA, que é o fator ativador do plasminogênio, ele entra em contato com o plasminogênio, ele transforma esse plasminogênio em plasmina, que é uma enzima capaz de clivar essas traves em produtos de degradação da fibrina, permitindo com que haja o desfacelamento desse trombo, uma dissolução do trombo e uma recanalização consequente, reabertura do vaso, recanalização do vaso. Quando a gente fala de trombólise, a gente está falando dessa substância, que é o RTPA, que é uma sigla que significa ativador do plasminogênio tecidual recombinante, ou alteplase. E ela é a primeira droga aprovada para trombólise no acidente vascular cerebral agudo, pela FDA americana em 1996, e até hoje é a única medicação utilizada em larga escala no mundo inteiro para esse fim. Ela vem em uma apresentação de poliofilizado associada a um diluente, e existe uma dose padrão de aplicação, que é de 0,9 miligramas por quilo, sendo que a posologia não é tão simples, ela é utilizada em 10% dessa dose total em bolos inicialmente, e 90% da dose é infundida, então, na hora seguinte, em bomba de infusão contínua, com dose máxima de 90 miligramas. A trombólise endovenosa, ela consta aqui no que eu chamo de hall da fama do tratamento agudo do AVC isquêmico, juntamente com mais 5 outras intervenções
que são elas, nomeadamente, aqui a unidade de AVC, o tratamento endovascular, o AS em diversas situações e craniotomia descompressiva. A trombose endovenosa, juntamente com essas intervenções, elas compõem esse roda-forma porque são as únicas intervenções ou terapias com nível 1A de evidência, o que significa que tiveram a sua eficácia de forma robusta, comprovadamente eficaz, foram baseadas em estudos de meta-análise, pelo menos 2 trials randomizados, multicêntricos, com metodologia bastante rígida e resultados robustos. E esse status de nível 1A de evidência, eles são resultado de bastante estudo, bastante esforço das equipes envolvidas no tratamento de AVC, e eles revolucionaram o tratamento de AVC nos últimos 30 anos. O primeiro passo para que isso acontecesse em relação à trombose endovenosa aconteceu em 1995, com a publicação do estudo clássico revolucionário, de 14 de dezembro de 1995, está aí prestes a completar 25 anos da publicação do estudo do NINDS, que é o NINDS RTPA Stroke Study, que foi um estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico, que utilizou o RTPA com a janela pré-estabelecida de 3 horas no início dos sintomas. Esse intervalo não foi escolhido aleatoriamente, foi baseado, inclusive, em resultados negativos em estudos prévios, utilizando janelas mais estendidas para início do trombolítico. Ele utilizou a tomografia computadorizada simples, sem contraste, como parâmetro para descartar a hemorragia e parâmetro importante na inclusão dos pacientes. Enviou 624 pacientes, divididos em 2 grupos, um submetido ao tratamento trombolítico com RTPA versus um grupo submetido ao tratamento com placebo. Vejam que é um número pequeno até relativamente, quando a gente compara com estudos mais modernos, né, mas foi suficiente para trazer resultados bem interessantes. Metade dos pacientes eles foram incluídos em até 90 minutos do início dos sintomas. Isso foi importante, foi uma estratégia utilizada pelos pesquisadores que pôde explicar boa parte dos resultados e a gente entender melhor o benefício dessa intervenção, e eu vou mostrar para vocês na sequência. O desfecho de segurança foi a incidência de transformação hemorrágica, definida aqui como qualquer hemorragia associada a uma piora clínica, e o desfecho de eficácia foi distribuído em 2 partes. A primeira parte foi a redução da escala de AVC-DNH em 4 pontos em 24 horas. Nessa escala de AVC-DNH, ela varia de 0 a 42 pontos, como vocês já sabem, e quanto maior a pontuação, pior o déficit neurológico. Portanto, a melhor objetiva do déficit neurológico através dessa escala foi o desfecho de eficácia na parte 1, analisado na parte 1. A parte 2 do desfecho de eficácia foi o que eles chamaram de teste global, que envolveu aí alguns parâmetros clínicos, algumas escalas, como o NH baixo, a escala de Rankin modificada baixa, o índice Bartel de funcionalidade elevado e a escala de prognóstico de Glasgow reduzida. Foi um estudo bastante rígido nos seus critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão foram esses 3, que foi um quadro clínico sugestivo de AVC em até 3 horas do início dos sintomas, o déficit mensurável pela escala de AVC de NH e a tomografia descartando hemorragia. Já os critérios de exclusão são situações associadas a maior diátese hemorrágica, e muitos deles, inclusive, são parâmetros utilizados até hoje nos protocolos mais modernos, mas que são basicamente situações em que há um aumento do risco de transformação hemorrágica e complicações hemorrágicas em uso de trombolítico. Alguns exemplos, por exemplo, a gente vê aqui AVC e traumatismo crânioencefálico grave nos últimos 3 meses, cirurgias maiores nos últimos 14 dias, história prévia de hemorragia intracraniana, níveis pressóricos muito elevados, sintomas transitórios, sugestivos de AIT, sintomas de HSA, hemorragia gastrointestinal ou urinária nos últimos 21 dias, punção em sítio arterial não compressível, convulsão como apresentação e diáteses hemorrágicas outras, como o uso de algumas medicações, um aumento do TTPA e TAP e plaquetopenia importante abaixo de 100 mil, além de extremos de glicemia. Vejam que uma boa parte desses parâmetros até hoje são utilizados ainda nos protocolos mais modernos, alguns foram modificados e adaptados para uma realidade baseada em evidências mais recentes. Vamos então aos resultados. Esse estudo ele não mostrou alteração de mortalidade ao longo do acompanhamento, mas, apesar disso, houve uma nítida melhora nos desfechos que caracterizam boa evolução. Houve um aumento de pacientes com NAED baixo, um aumento de pacientes com índice de Bartel elevado, um aumento de pacientes com ranking, na escala modificada de ranking baixa, ou seja, com maior independência funcional, e melhor prognóstico na escala de prognóstica de Glasgow.
ou seja, não houve mudança na mortalidade, mas houve uma importante melhora na morbidade desses pacientes que foram submetidos a trombolítico, eles tiveram uma maior funcionalidade, menos sequela e melhor qualidade de vida depois. Conclusões do estudo, então, houve um aumento absoluto de 13% de pacientes com incapacidade mínima ou ausente em 3 meses em relação ao placebo, houve um aumento relativo de 30% na chance de incapacidade mínima ou ausente em 3 meses em relação ao placebo, houve um esperado aumento do risco de hemorragia, de transformação hemorrágica, que no caso aqui foi de 10 vezes, foi de 0,6% para 6%. Isso chamou a atenção, foi algo que assustou um pouco inicialmente, mas felizmente esse risco não superou o benefício, não invalidando os achados do estudo. Como eu falei para vocês, não houve um impacto significativo sobre a mortalidade. E um dado interessante também é que todos os pacientes que foram incluídos, né, que preencheram os critérios de inclusão, eles foram submetidos ao tratamento trombolítico, independente do mecanismo etiológico do acidente vascular cerebral isquêmico. As repercussões mundiais foram quase imediatas, né? Houve uma resistência natural, um ceticismo inicial, mas no ano seguinte já o FDA americano já aprovou o RTPA como uma terapia factível, e na Europa essa aprovação na maioria das agências, ela demorou aí mais 3 ou 4 anos para alguns pré-requisitos, né? Foi exigido, por exemplo, um segundo estudo positivo e um registro populacional na comunidade europeia. De qualquer forma, foi um estudo que modificou os parâmetros, sacudiu um pouco a comunidade científica, né, no intuito de impor uma necessidade iminente de organização e reestruturação do centro de AVC, em todos os locais que se disponham a atender pacientes com AVC agudo, né. E eu acho que a grande revolução desse estudo está aqui escrito, né, foi, na verdade, uma modificação do status do AVC, que até o momento não era considerado como emergência médica, e a partir daquele estudo, aí sim, no momento que eu tenho uma terapia eficaz, quando aplicada até 3 horas no início de sintomas, eu começo a ver aquela patologia, o paciente com aquela patologia de forma diferente. Realmente, o status, finalmente, de emergência médica foi estabelecido a partir desse estudo. Esse é o estudo observacional, publicado pela comunidade europeia, chamado CITES-MOST, que mostrou, em estudo fase 4, foi publicado em 2007 na Lancet, envolvendo aí cerca de 6.200 pacientes, que confirmou não só o benefício do trombolítico, mas, pela primeira vez, em estudo fase 4, mostrando uma melhora da mortalidade dos pacientes submetidos ao trombolítico endovenoso. Esses dados, juntamente com o estudo ECAS, que estendeu aí a janela de trombólise para até 4 horas e meia, esses estudos foram analisados em conjunto, através dessa revisão sistemática, que incluiu aí os principais estudos envolvendo o uso do trombolítico, e foi publicado na Lancet de 2010. Foi um estudo aí que envolveu cerca de 3.600 pacientes, e foi um estudo bem interessante e revolucionário no seguinte sentido: foi a primeira vez que foi utilizado de forma comparativa um dos melhores parâmetros para a definição de eficácia de uma intervenção, que é o chamado NNT, que é o número necessário para tratar. O número necessário para tratar ele é definido como o número de pacientes que necessitam ser tratados para que se evite um desfecho negativo, né? E a interpretação disso qual que é? Quanto menor o NNT, mais eficaz é essa terapia. E o que chama atenção, à primeira vista dessa publicação, é que o NNT para o trombolítico em seus diversos intervalos de aplicação, ele é um NNT extremamente baixo, principalmente quando a gente compara com outras intervenções já clássicas na medicina. Por exemplo, quando a gente compara com desfibrilação na parada cardíaca, o NNT de 2,5. E o NNT para AVC isquêmico até 3 horas no início dos sintomas é um NNT de 7, um NNT extremamente baixo, mostrando que é uma terapia extremamente eficaz, inclusive muito mais eficaz comparativamente com terapias clássicas até o momento, como, por exemplo, a trombólise endovenosa no infarto agudo do miocárdio com supra-DST. De forma mais lúdica, a gente pode analisar melhor sobre trombolíticos no contexto do infarto do miocárdio, por exemplo. É necessário tratar 33 pacientes com IAM para se evitar uma morte. Já na análise de trombolíticos, do efeito trombolítico em pacientes no contexto de acidente vascular cerebral, a cada 7 pacientes com AVC tratado dentro das primeiras 3 horas, é possível evitar já uma morte ou incapacidade. E a cada 14 pacientes com AVC tratados dentro da janela estendida de 3 horas a 4 horas e meia, é possível já evitar uma morte. Ou seja, ficou bem claro, a partir de então, a grande eficácia, a robustez do efeito do trombolítico em redução da morbimortalidade.
Além disso, nessa publicação do Lancet de 2010, esse estudo mostrou, além da robustez do efeito do trombolítico, mostrou o papel do tempo como um limitante dos resultados. Quanto mais se demora para iniciar o trombolítico, menor é o benefício, menor a chance desse paciente evoluir bem com rankings baixos, e quanto mais se demora o trombolítico, principalmente a partir das 3 horas, aumenta-se de forma inversamente proporcional aqui o risco de mortalidade e o risco de transformação hemorrágica, que é o grande medo que nós temos ao usar o trombolítico na prática do dia a dia. Esse estudo ficou claro também, além da robustez, que ficou fortalecido o conceito de que tempo é cérebro, um conceito que já tinha sido defendido em estudos prévios, como, por exemplo, esse estudo clássico publicado aqui por Sever na Stroke em 2006, que fez uma análise matemática que concluiu que a cada minuto de demora no tratamento de AVC, cerca de 2 milhões de neurônios são perdidos, cerca de 14 bilhões de sinapses neuronais são perdidas, cerca de 12 quilômetros de fibras mielinizadas e até 3 semanas de vida potencial, transformando a nossa sala de emergência, atendendo o paciente com AVC agudo, um verdadeiro pit stop da sobrevivência, em que não só importa o trabalho em equipe, a coordenação, a comunicação entre cada componente dessa equipe, o treinamento prévio, o preparo prévio, como também a importância de cada centímetro, ou melhor, cada segundo, cada minuto de ouro no atendimento do AVC agudo. Tanto que, nos maiores protocolos, os parâmetros de qualidade são baseados em alguns indicadores. Esses indicadores são os intervalos de tempo, né, que são advogados aí, como, por exemplo, a admissão, entre o tempo entre a admissão e a avaliação médica não deve demandar mais que 10 minutos. Entre a admissão e a tomografia laudada, 45 minutos é o tempo máximo esperado. Entre a admissão do paciente em infusão trombolítico, que isso não supere, que esse intervalo não supere 60 minutos, né, de intervalo. Esses são os parâmetros de qualidade utilizados hoje em dia na maioria dos protocolos. Bom, enquanto na Europa, nos Estados Unidos, a repercussão do NINDS, do estudo NINDS em 1995 foi quase imediata, sendo que a FDA aprovou 1 ano depois já, no Brasil as coisas também aconteceram, só que um pouco mais lentamente. A Anvisa só foi aprovar apenas 6 anos depois, a RTPA como terapia factível, e finalmente em 2012 foi parcialmente resolvido um problema prático, que é o financiamento dessa terapia, já que a terapia trombolítica é uma terapia cara. Para vocês terem ideia, cerca de R$3 mil é o valor estimado para cada paciente, entre medicação e dispositivos utilizados na manipulação da medicação. E, através dessa portaria 664 do Ministério da Saúde, publicada em 2012, finalmente os parâmetros foram bem estabelecidos com relação ao reembolso pelo SUS, facilitando aí a difusão e a utilização na prática do trombolítico na nossa realidade. E para isso acontecer, estudos como o de Denizar e colaboradores foram super importantes. Essa publicação em 2010 foi a primeira publicação que mostrou que o tratamento trombolítico com alteplase para AVC isquêmico agudo ele é custo-efetivo no Brasil, e serviu de base para essa publicação do Ministério da Saúde, que foi a portaria 664, que realmente revolucionou o tratamento do AVC agudo no país. E ela aprova o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para trombose no acidente vascular cerebral isquêmico agudo. Para a gente ter uma ideia da influência, né, do efeito dessa portaria na nossa realidade, 1 ano depois da portaria, o número de centros cadastrados cadastrados para atendimento de AVC agudo no país, ele saltou de 35 para 82 centros nesse projeto nacional de melhora da qualidade da assistência do paciente com AVC agudo. De qualquer forma, nem tudo são flores, né? Muita coisa melhorou, mas a trombose no Brasil, o mundo real, ainda é uma situação ainda preocupante. Muitos poucos pacientes são submetidos a trombose endovenosa. Eu trouxe aqui para vocês dados do João Vasque, no período que contempla aí cerca de 12 meses antes da pandemia, e são dados preliminares, ainda não publicados, mas que são interessantes para a gente pensar em conjunto. Lembrando que o João Vasque é uma plataforma de dados de AVC catalogados aí desde 2009, hoje em dia já contempla cerca de 9.500 pacientes catalogados. A Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, com 600 mil habitantes, e nesse período que antecedeu, aí, os 12 meses que antecederam a pandemia, foram catalogados aí 686 pacientes com AVC isquêmico, e desses 686, 71 pacientes foram submetidos a alguma intervenção visando recanalização. Desses 71, 48 foram submetidos a trombose endovenosa isolada,
e 10 submetidos a trombose endovenosa associada à trombectomia, totalizando uma taxa de trombose endovenosa de 8,5%, o que é um valor muito aquém do que a gente esperava, do que a gente gostaria, e menor ainda quando a gente contempla aí os pacientes que foram submetidos a trombose precoce antes das 3 horas no início dos sintomas, que cai esse número aí para quase a metade, 4,95% de taxa de trombose. São números que ainda são muito aquém do que a gente espera, a gente gostaria que fosse muito maior, mas relativamente bons quando a gente compara com a realidade nacional, que é muito mais gritante, muito mais preocupante. Vários estudos aí já foram publicados, nacionais inclusive, mostrando que menos de 2% dos pacientes com AVC isquêmico agudo no Brasil recebem tratamento trombolítico. É uma situação realmente bastante preocupante, nós temos que fazer todo qualquer esforço para mudar essa realidade e melhorar esse índice de trombose. Afinal, é uma terapia que já está disponível com evidência científica há cerca de 25 anos, e até hoje menos de 2% dos pacientes são submetidos no nosso país a esse tipo de tratamento, que deveria ser o padrão para todo paciente com AVC agudo, com os critérios de inclusão e sem os critérios de exclusão já pré-estabelecidos. As mensagens finais que eu queria deixar, então, é que a terapia trombolítica revolucionou o tratamento de AVC no mundo, no país. Ele tem uma elevada eficácia, porém extremamente tempo-dependente, com resultados diretamente proporcionais ao tempo entre início de sintomas e infusão do trombolítico, sendo que os melhores resultados são obtidos antes das 3 horas no início dos sintomas, e quanto mais precoce, melhores são os resultados, menor a morbidade, menor a mortalidade e maior a funcionalidade do paciente. É uma terapia ainda muito subutilizada, o acesso é muito restrito ainda, infelizmente, por diversos fatores, e a educação continuada, não só da equipe que se propõe a atender os pacientes no contexto do pronto-socorro, no AVC agudo, mas também a educação continuada da população no sentido de detecção precoce dos sintomas de AVC, além da estruturação dos serviços, são o caminho. E é por isso que a gente está desenvolvendo essa iniciativa, divulgando esse tipo de informação. Sempre é importante a gente retomar esses temas no intuito de melhorar a assistência dos pacientes com AVC no nosso país. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e fico à disposição. Bom, é um prazer, eu acho que discutir trombose endovenosa na janela de 3 horas. A gente espera que essa seja, na verdade, a nossa prática mais usual, né? Que a gente faça mais e mais a trombólise dentro da janela inicialmente estudada, que os pacientes cheguem, né? Então, eu acho que a aula do Felipe foi muito esclarecedora, mas desafios sempre aparecem. Então, do ponto de vista logístico, eu acho que foi muito bem abordado o fato de que a gente precisa de um serviço muito bem organizado para não deixar esses pacientes, né, passarem, para não deixar que o diagnóstico não seja realizado aí na fase hiperaguda. Então, mesmo utilizando as escalas de triagem, né, então, acho que uma experiência que eu tenho é de deixar um pouco as enfermeiras que estão responsáveis pela triagem com certa liberdade para ativar os protocolos de AVC, mesmo quando o paciente, por exemplo, não é um lápis positivo ou não é um cicinate positivo. Então, uma das nossas experiências aqui no Einstein foi colocar todos os critérios de uma das escalas. Eu acho que a melhor escala é a escala que você está acostumado a utilizar, mas deixar na suspeita da enfermagem ou de quem está fazendo a triagem, aquilo pode ser um AVC agudo, porque eu acho que isso abre aí a margem para a gente tratar, principalmente os pacientes de AVC de circulação posterior, né? Então, começando aí, fazendo o caminho desde a triagem, eu acho que é bem importante isso. Eu acho que é algo que no nosso país a gente merece ainda bastante atenção. Eu acho que possivelmente vocês concordam comigo, na pré-notificação. A grande maioria dos pacientes chegam aos hospitais, né? Então, o Felipe mostrou como é importante esse tempo para que a gente faça tudo em tempo hábil. E se de fato a gente conseguisse ser pré-notificado, então acho que isso é um trabalho nosso, da sociedade como um todo, da gente trabalhar o SAMU e trabalhar essa pré-notificação, porque isso pode ajudar e muito aí o aumento de pacientes que sejam tratados de fato com as terapias de recanalização. Bom, chegando no pronto-socorro, eu acho que a avaliação inicial ela está bem padronizada. Se a gente fizer aquele pit stop que o Felipe mostrou, eu acho que vai realmente rápido, né? Então,
eu acho que do ponto de vista prático, né, algumas experiências que eu gosto de dividir. Então, não percam tempo tentando o segundo acesso, porque está escrito lá nas diretrizes que a gente precisa de 2 acessos para fazer o exame. Então, não conseguiu o segundo acesso, paciência, o paciente vai com um acesso único, né? Então, se você não conseguir um acesso mais calibroso para fazer angiotomo, também não tem problema. A prioridade naquele momento é fazer a tomografia de crânio, né, na grande maioria dos serviços, para que a gente defina se o paciente é elegível ou não para terapia trombolítica naquele momento. Então, óbvio, o serviço de neuroimagem tem que ser aí muito estruturado e está sempre em contato para que a gente tenha aquela sala liberada, não dá para esperar, às vezes mesmo o paciente, né, que vem da UTI, que está com uma série de bombas de infusão, ele tem que sair da tomografia para dar prioridade ao nosso paciente, né? Nesse ponto nós somos aí prioridade. E aí, aquele pit stop, claro que para cada hospital há um mecanismo ideal, mas aquele pit stop que o Felipe descreveu muito bem, se ele puder ser feito dentro da sala de tomografia, eu acho que é algo que ajuda bastante, né? Então, ter aí as bolsas preparadas para infusão, pelo menos do bolos do trombolítico, e agora que a maioria dos serviços tem feito o angiotomo, eu acho que uma recomendação é que você faça aí a diluição da droga, faça pelo menos o bolos e depois siga com a infusão posteriormente, né? Então, muitos serviços conseguiram fazer isso, e isso acelera de maneira bem importante. Quando a gente tentou implementar isso, por exemplo, no serviço do Einstein, algo que a gente escutou foi, são 5, 10 minutos. Bom, mas cada minuto, né? Então, a gente está falando de 2 milhões de neurônios, então 10 minutos conta, 5 minutos conta também. Então, a gente conseguiu fazer isso, eu acho que é uma recomendação que eu acho que pode ajudar bastante aí a rapidez do tratamento, né? E aí eu acho que outra coisa bem importante é que o serviço tenha aí os critérios de inclusão e exclusão aí bem definidos, né? O Felipe mostrou também que por que a gente tem menos transformação hemorrágica nos estudos de vida real, nos CITs, do que de fato nos estudos que mostraram a eficácia da medicação. Eu acho que porque a gente é bem cuidadoso em checar mesmo o critério de inclusão e exclusão, né? Acho que os números são muito contundentes, então a chance de transformação hemorrágica nos registros mais recentes, nos CITs, é em torno de 3%, e quanto mais a gente, né, de fato, tiver uma adesão a esses critérios de inclusão e exclusão, menos sangramento a gente vai ter. Então, ter esses critérios aí disponíveis, né? Então, dúvidas que eu acho que surgem, e eu acho que o nosso alvo, na hora de tratar o paciente com terapia trombolítica, tem que ser sempre tratar o paciente, não procurar critérios de exclusão, mas procurar incluir aquele paciente. E a gente está falando de uma janela terapêutica, né, de 3 horas, né, e depois a gente vai falar em algum outro momento nesse programa sobre as janelas de tempo estendidas. Então, eu acho que a nossa função é tentar com que aquele paciente, de fato, seja trombolizado. Então, lembrar que, assim, realmente, alguns critérios que eram classicamente utilizados, como idade, crise epiléptica no início dos sintomas, né, não são mais critérios absolutos, né? Então, tenham aí os seus times disponíveis para discussão, porque critérios como, por exemplo, o infarto recente, né, não são mais também critérios absolutos. Então, a gente pode, por exemplo, trombolizar um paciente com infarto recente, desde que não seja transmural. É sempre interessante que tenha carga, né, acompanhando em conjunto para dividir a responsabilidade. A gente pode, por exemplo, trombolizar uma paciente mesmo gestante, se a gente tiver, isso não é mais uma contraindicação absoluta, desde que a gente tenha aí a ginecobstetrícia acompanhando com a gente. Então, essa interação aí multidisciplinar é super importante, na minha opinião. E aí eu acho que outra grande novidade nos tempos mais recentes são os achados da angiotomografia, né? Então, eu faço uma angiotomografia, por exemplo, eu encontro uma dissecção arterial, ou então eu encontro um aneurisma, né? Então, o que isso tem de implicação, de fato, para a minha decisão de trombólise ou não, né? Então, a gente sabe que tem dado mostrando que o aneurisma intracrâneo, se ele tiver menos de 10 milímetros, ele não contraindica a trombólise, né? Então, são aí os fatos que a gente vai aprendendo com o uso da trombólise aí no dia a dia, né? Então, as séries clínicas mostram isso, a dissecção também não, a dissecção intracraniana, do meu ponto de vista, preocupa, eu teria medo e tenho ainda de trombolizar uma dissecção intracraniana, mas uma dissecção extracraniana também não é uma contraindicação. Então, acho que são, assim, pequenas dicas de quem faz aí no dia a dia, né? Que eu acho que podem, de fato, ajudar
dar esse fluxo aí super bem descrito pelo Felipe, para que a gente consiga implementar mais e mais essa terapia que a gente sempre tenha como objetivo, que a gente possa tratar mais pacientes, né, obviamente com segurança dentro das nossas salas de emergência. Obrigado, Gisele. O primeiro questionamento é assim, poxa, eu não tenho na minha formação a terapia trombolítica, então eu fiz uma formação numa residência em neurologia que não me ofereceu esse treinamento. Como é que eu poderia dar início a isso na minha prática diária? Eu sigo rigorosamente os critérios NINDS, eu abro um pouco esse espaço, como a Gisele comentou. Felipe, não sei se você poderia começar abordando isso para nós. Hoje em dia, felizmente, nós temos alguns recursos, né, para tentar compensar essa deficiência de formação em alguns centros, né, como alguns cursos disponíveis de atualização, né, e desde do ACLS, que tem um ramo na abordagem do AVC agudo, até cursos de especialização como o trazido pelo Angels, que tem sido uma boa plataforma aí de ensinamento, né, e da prática baseada em evidência, nas últimas evidências, para estabelecimento e treinamento de uma equipe própria para atender pacientes com AVC agudo, né? Eu acho que a educação continuada, ela está disponível de várias formas. Inclusive, a própria discussão que a gente está tendo aqui, felizmente, ela pode ser utilizada também com esse sentido, né? Hoje em dia, felizmente, a informação está cada vez mais disponível, mas realmente o treinamento prático é imprescindível, né? E plataformas como Angels, né? E associações também que permitem aí essas iniciativas de treinamento da equipe em loco seriam ideal, né? Eu acho que faz parte, deve fazer parte do intuito do centro que se propõe a atender qualquer tipo de emergência, incluir nos seus protocolos treinamentos formais da equipe para atender pacientes com AVC isquêmico agudo, né? E isso também é um papel nosso, né, como profissionais da área de saúde, difundir essa informação e defender que em todos os hospitais onde a gente passa, que a gente exija algum selo de comprovação de treinamento da equipe. E se isso não acontece, que isso seja um objetivo a mais da equipe de emergência, um treinamento continuado nesse sentido de melhorar a assistência de pacientes com AVC. A gente tem feito isso aqui em Joinville, em alguns hospitais particulares também, e a gente observa nitidamente isso. Não adianta um treinamento, o treinamento ele é contínuo, ele tem que ser repetido várias vezes, a equipe muitas vezes se renova, né? Alguns profissionais que são treinados vão para outros serviços, acabam chegando novos profissionais, e a educação continuada é extremamente necessária para manter um padrão de atendimento adequado ao paciente com AVC agudo. Legal. Gisele, quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Concordo, concordo plenamente com o Felipe. Eu acho que esse mundo virtual facilitou um pouco o treinamento e a gente conta assim com vários programas muito bem estruturados, né, para treinamento, inclusive do ponto de vista virtual das pessoas que têm interesse em implementar trombólise nos seus serviços. Eu acho, Marcos, que é sempre começar pelo feijão com arroz, né? Então, eu acho que se o seu serviço não tromboliza, começar com a trombólise na janela até 3 horas, seguindo rigorosamente aí os critérios de inclusão e exclusão, e para que depois realmente a equipe, porque não é um treinamento de uma pessoa, é um treinamento de uma equipe, né? Mas a gente não precisa reinventar a roda. O Felipe citou vários materiais, né, que podem ser hoje utilizados de maneira gratuita para que os serviços sejam treinados, inclusive o material nosso da sociedade, né, e que eu acho que vai beneficiar aí muitos serviços que não tinham a terapia anteriormente. Agora ficou mais fácil, né? Perfeito. E eu queria comentar, eu tenho 2 mantras, um até você colocou, né, que é você não criticar o profissional da emergência, o pré-hospitalar que está trazendo uma suspeita que não vai ser um AVC. Né? Acho que isso é muito importante. E o segundo é que o neurologista tem que empurrar a maca junto com a equipe. E é isso que eu queria abordar com vocês. Como é que eu trago essa equipe para junto da gente nesse processo? Né? Como é que eu cativo essa equipe que tem um monte de atividades, um monte de tarefas nesse hospital que eu não tenho ainda a minha unidade de AVC, Gisele? Marcos, eu acho que assim, o AVC, o tratamento do AVC, ele contagia. Então, eu acho que a gente estar junto é super importante, mostrar aí, e muitas vezes as pessoas que não tratam AVC não entendem a nossa urgência, né? Então, de querer transferir um paciente, de querer subir para uma sala de hemodinâmica, então querem manter aqueles protocolos rígidos de pacientes eletivos. E eu acho que a presença, né, da equipe treinada, mostrando a urgência no dia a dia, eu acho que algo muito importante é
a gente conseguir compartilhar com a equipe os resultados, porque às vezes a equipe de emergência, ela tá lá, ela vê só o paciente na fase aguda, super mal, hemiplégico, e ela não tem o prazer de ver o que a gente vê depois, que é o paciente chegando nos ambulatórios, nos consultórios. Então, eu acho que trazer esse resultado de volta, não só em forma de número, de indicador, olha, nós estamos indo muito bem, olha aqui, antes a gente demorava 70 minutos para fazer uma tomografia, agora a gente faz em 25 e a gente tromboliza o paciente em 40 minutos. Então, mostrar isso numericamente, eu acho que é importante para a equipe. E esse retorno mais pessoal, de mostrar o resultado do paciente e, na verdade, visitar as equipes, eu acho que é um retorno bem gratificante para a equipe como um todo, porque personaliza, né? Uma vez que você vê aí a pessoa melhorando, eu acho que é um retorno muito bom para a equipe como um todo. Eu queria agradecer a todos a oportunidade de estar aqui com vocês e de discutir a aula do Felipe, que eu acho que foi bastante esclarecedora, né? E a gente traz para o contexto aí do nosso dia a dia o que a gente tem de evidência científica. Então, acho que a discussão na prática, ela é sempre engrandecedora, porque ela traz a gente para a vida real, né? Então, coloca para os problemas concretos. Então, para mim, foi um privilégio poder discutir e conversar com vocês hoje. Obrigado, Gisele. Felipe? Gostaria de agradecer a oportunidade a todos, é um prazer estar aqui, é uma grande honra estar aqui, cercado de pessoas que eu admiro bastante. E eu acho que a mensagem final é encarar cada paciente que chega ao pronto-socorro com AVC e que nós, por um acaso, tenhamos acesso, que seja uma oportunidade de uma reunião em equipe, não só durante o atendimento, mas que essa experiência seja compartilhada caso a caso com toda a equipe que participou do atendimento e que seja feita uma análise, uma autoanálise, é uma oportunidade sempre muito boa de aprendizado em conjunto, né? E a gente aprende na prática mesmo. A teoria é muito fácil a gente ter acesso à teoria, mas a prática a gente sabe que demanda aí uma energia diferente e uma comunicação muito efetiva entre cada componente da equipe. Isso faz toda a diferença. Trabalhar em equipe é o que faz a diferença no manejo dos pacientes. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gisele. Então é isso, pessoal. Essa semana a gente falou sobre trombose em 3 horas, semana que vem até 4h30. Então fiquem ligados e recebam as próximas aulas. Até mais. Então, pessoal, por hoje é isso. Queria agradecer a presença de todos que assistiram a esse vídeo e lembrá-los que a partir de agora, no mês de dezembro, todos os sábados, vocês receberão as aulas sobre temas relacionados com a terapia trombolítica endovenosa. Aguardem os próximos meses que dará continuidade a este programa de educação continuada.